Deus Todo-Poderoso. Senti o amor de Deus, alegria e gozo no espírito, uma leveza, uma presença gloriosa encheu a minha casa. Senti o fogo de Deus, muita paz interior, senti o amor de Jesus, na Santa Ceia houve um rompimento. Senti um amor incondicional, o amor de Deus a rodear, eu senti a força de Jesus. Obrigada, Jesus, por toda a força que me dás. Deus me resgatou do poder das trevas, há cura no nome de Jesus. A cada testemunho, Deus fará outra vez. Envia agora o teu. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 22. Mateus capítulo 1, verso 22.
Diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diga comigo: Emanuel, Deus conosco. Diga: Deus comigo. Sabe, como é óbvio, isto refere-se ao nascimento de Jesus Cristo, do ventre da Virgem Maria. E é-nos dado um nome que fora decretado muitos séculos antes, através da boca do profeta Isaías. O nome Emanuel, que significa Deus é conosco, no Antigo Testamento, Deus conosco. Diga comigo: Deus conosco. Deus presente conosco. Diga comigo: Deus presente comigo. Sabe, Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que é um Deus presente em cada um de nós, pela pessoa do Espírito Santo. Sabe, em conexão com este pensamento de Deus, Deus vir até nós. Deus desejara estar conosco. E eu gostaria nesta manhã de vos apresentar algo e que nós pudéssemos retirar daí a graça de Deus. Sabe, eu acredito que muitas vezes não tiramos tempo suficiente para pensarmos na graça de Deus. Não há palavras, não há palavra mais bela de todas, em todas as Escrituras, do que a palavra graça. Como é que você gosta que uma pessoa chegue até si? Com graça? Claro, com graça é muito melhor. Assim Deus chega até a nossa vida com graça. Sabe, não há palavra mais bela. Se nós desejarmos, ou seja, se quisermos uma definição para esta palavra, graça é um favor imerecido de Deus para com aqueles que não são merecedores e para com os maus merecedores. Muitas pessoas vão a Deus pensando que merecem. Deus, tu tens a obrigação para comigo em fazer isto. Sabe, ninguém merece nada de Deus. Mas na realidade merecíamos o mal. Mas ouça, em vez de nos dar o mal, Deus oferece-nos o bem, que nós não merecemos, que não podemos reclamar, mas que nos vê simplesmente pela sua graça. A graça não pode ser adquirida, a graça não pode ser merecida, ou justamente ganha. A graça de Deus é gratuita, é soberana.
Deus nunca nos cobra pelo que Ele faz com a sua graça. Muitas pessoas são excluídas da graça de Deus porque elas querem que Deus lhe preste contas do que Ele faz com a sua graça. Ouça, Deus tem de prestar contas a si próprio pela sua justiça, mas não pela sua graça. Ele é absolutamente livre para fazer o que quiser com a sua graça. Sabe, eu sempre me regozijo na sua graça, pela graça que Ele teve para comigo. Porque eu não merecia nada. Eu não merecia nada. Sabe, eu estou perfeitamente ciente que não merecia. Não tinha como reclamar. Não havia nada que eu pudesse fazer para influenciar a vontade de Deus, para o fazer dar-me a graça. Se cada um de nós não está ciente disto, mas está ciente que Deus lhe deve a si a graça. Às vezes já ouvi pessoas dizer: o que é que Deus fez na minha vida? Pessoas não sabem o que é a graça de Deus, nem o que Deus fez por elas. Porque a primeira coisa que Deus fez por si e por mim foi tirá-lo da perdição eterna, tirá-lo das trevas para a luz. Por isso devemos estar gratos pela graça dele, porque nós não merecíamos. Sabe, se ele não tivesse desejado fazê-lo, ele não precisava de fazê-lo. E eu nunca teria tido qualquer acusação a fazer à sua justiça. Se Deus nunca tivesse providenciado o Evangelho, se nunca tivesse enviado Jesus Cristo, a sua justiça nunca teria sido contestada. Ele poderia ter permitido que toda a raça humana perecesse no pecado e fosse para uma eternidade de perdição. E a sua justiça teria continuado a ser perfeitamente válida. Sabe, não é de justiça que você e eu precisamos. Nós precisamos de graça. E Deus quer lhe dar da sua graça. Mas para recebermos da sua graça, temos de lhe ser agradecido. Sabe, mais vezes pedimos do que agradecemos. Quem é que pode dizer aleluia? Poucos. Os outros são agradecidos sempre. Quem é que já se deu conta que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a maioria das vezes, está a pedir a Deus sempre, e nunca lhe está a agradecer por aquilo que Ele fez? Isso se chama ingratidão. E nenhum de nós lhe gosta que lhe chamem e que lhe digam: és ingrato. Eu não gosto, não sei se você gosta, mas eu não gosto. Diz a palavra de Deus: melhor coisa é dar do que receber. Então, quando nós damos gratidão a Deus, agradecemos a Deus, Ele vai lhe dar, de certeza absoluta.
não é de justiça que você e eu precisamos. É de graça. É da graça de Deus. O homem quer mais justiça e pede sempre mais justiça que graça. E precisa mais da graça que da justiça. Porque se fôssemos pedir justiça, Deus começava a fazer justiça primeiro por nós. E eu não quero que Ele faça justiça em mim, quero a graça. Porque você e eu somos injustos. Oh, pastor, eu não sou injusto. Não se engane a si próprio. Todos nós somos injustos. Somos até para com Deus. Uns para com os outros. Eu não sou. Em alguma parte da sua vida, você vai praticar injustiça. Sabe porquê? Por causa da raiz que existe em si e em mim. Que é o pecado, a natureza do pecado. E essa natureza só vai sair quando nós passarmos para a vida eterna com Deus. Enquanto vivermos aqui nesta terra. Mas eu sou um filho de Deus, Jesus. É verdade, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Mas a natureza do homem tem de ser combatida pelo homem. Se nós não tivermos a graça, não temos nada. Há uma coisa que a igreja não fala e tem de falar. São de valores. E muitas vezes a igreja de Cristo deixa os valores. Deixa o agradecimento. Quantos de vocês já fizeram bem a uma pessoa e ela não lhe agradeceu? Poucos. Glória a Deus. E quantos já fizeram a duas pessoas? Então olha à sua volta e veja quão bem Deus já nos fez e quão agradecidos nós temos de ser para com Ele. Sabe, Deus não nos devia o Evangelho. Deus não nos devia Jesus Cristo, as boas novas. Uma pessoa que acha que Deus tinha obrigação para consigo, Ele não estava sobre alguma obrigação legal para enviar Jesus Cristo ao mundo. E tudo aquilo que vem com Jesus é graça. João 1,17. Tenho que andar mais depressa. O relógio não para. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. E agora leia comigo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, e se tirássemos tempo para meditar na graça de Deus, certamente apreciaríamos isto muito mais. As pessoas que apreciam a graça de Deus são pessoas felizes. Creio que muitas vezes entristecemos Deus porque falhamos ao não apreciarmos a sua graça, ao não a gozarmos na nossa vida. Se há alguma coisa que eu aprendi em alguns anos de ministério, eu creio que foi isto: me regozijar na graça de Deus. Saber que não sou eu, é a sua graça. É a sua graça, é o seu poder. Sabe,
nós devemos realmente nos gozarmos na graça de Deus. Muitas pessoas falam sobre a graça, mas estão demasiadamente ocupados com regras e pensamentos humanos limitados. Eu acredito que a graça alegra o nosso coração, a nossa vida, alegra o coração de Deus. Graça é compreendermos que não merecemos. Temos porque Ele é bom. Temos porque Ele nos dá. Nunca vá adiante de dizer: Deus, eu sou muito bom, por isto tens que fazer isto. Esqueça, já, como dizem os jovens, já fostes. Nós não merecíamos nada. Sabe, uma condição para recebermos a sua graça é simplesmente isto: é compreendermos que não merecíamos. Enquanto uma pessoa estiver a tentar merecer a graça de Deus, Ele não la pode revelar, porque seria numa base falsa e Deus não pode fazer nada nessas condições. É por isso que muitas pessoas não recebem e não gozam a graça de Deus, porque eles de alguma forma imaginam que podem merecê-la. Sabe, eu sou adepto da graça. Não sou adepto da graça que pode fazer tudo. Sabe, porque aquele que recebe a graça de Deus sabe que não a merece. Então ele alinha-se com Deus e anda com Deus, e a graça desce sobre ele, porque ele não merece. Sabe, aquilo que diz que merece, ele faz aquilo que quer, não tem temor a Deus. E depois ainda diz outra: ah não, eu estou salvo, posso fazer aquilo que eu quiser porque eu já estou salvo. Sim, mas a salvação diz que aquele que permanecer até ao fim será salvo, aquele que não permanecer. Sabe uma coisa? Você está aí agora sentado e já me ouviu até aqui. Se você não ouvir o resto, quer dizer que você não permaneceu. E se nós não permanecermos firmes e fiéis em Jesus Cristo até ao final, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Sabe, aqui cabem os valores. Aqui cabem os valores. Sabe, Deus simplesmente não pode oferecê-la até que elas estejam livres dessa noção errada. Uma pessoa que acha que merece tudo de Deus e que Deus tem obrigação para com ela, ela precisa de ser livre disso. Sabe, algo de muito significativo aconteceu no capítulo 8 de Mateus. Um certo centurião veio a Jesus porque um dos teus criados, servos, estava doente. Repara, o centurião era um homem bom. Na verdade, um romano um pouco comum.
só que amava o povo judeu. Ele tinha construído uma sinagoga para a nação judaica e tinha dado, inclusive, dinheiro aos pobres. E os líderes religiosos dos judeus vieram a Jesus e disseram-lhe: Senhor, tens de fazer. Alguma coisa, porque este homem, ele merece-o. Ele ama a nossa nação, construiu-nos a sinagoga, ajudou os pobres. Sabe, este era o ponto de vista religioso. Este ponto de vista religioso e este espírito religioso ainda hoje opera e impera e reina no meio do povo de Deus. Um dia, quando aquela mulher trouxe um frasco de perfume caro, este perfume podia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E Jesus disse: os pobres sempre os vais ter com vocês, porque a pobreza não está no mundo, está dentro da pessoa. Pastor, como é que é isso? É verdade, está dentro da pessoa. Não vamos falar disso agora, outro dia eu vou falar sobre isso. Do ponto de vista religioso, eles diziam: ele merece, agora Deus tem de o recompensar. Mas se você se lembrar da história, a primeira coisa que o homem diz, a primeira coisa que o centurião romano diz é: Senhor, não sou digno. Ele estava pronto para receber a graça. Quantos de vocês querem estar prontos para receber a graça? Aquele homem centurião disse: Senhor, eu não sou digno. Sabe, foi por isso que ele recebeu. Jesus chega ao ponto de dizer: nem em Israel vi tanta fé. Onde é que ele estava? Em Israel. Então Jesus estava a falar de Israel? Não, estava a falar do seu povo. Este romano não era povo de Deus. E Jesus disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Sabe porque é que ele tinha tanta fé? Porque ele não tentou merecer a graça de Deus. Quantas vezes nós impedimos que a graça de Deus venha às nossas vidas porque estamos tão ocupados a tentar merecê-la? Não podemos merecer o que é de graça. Ou recebê-la gratuitamente, ou não a recebemos. Ou seja, ou a recebemos gratuitamente, ou não a recebemos. Algumas pessoas podem pensar: eu vou dar os meus dízimos a Deus, as minhas ofertas a Deus, para comprar Deus. Esqueça, Deus não se compra, a Deus obedece. Temos de ser fiéis? Temos, porque Ele diz que sim. Temos de deixar o pecado? Temos, porque Ele diz que sim. E porquê é que nós o deixamos? Porque o amamos. Porquê é que lhe somos fiéis? Porque o amamos.
Aleluia. Deus dá gratuitamente, por isso deve ser recebida gratuitamente. Sabe, Ele é um Deus de verdade. Ele não pode permitir que recebemos a sua graça com base em princípios falsos. Se pensarmos que a merecemos, não a podemos ter. Mas se apenas aceitarmos, ela é nossa. Sabe, eu descobri uma forma, vou falar forma, se calhar poderá haver outra linguagem, de aceitar a graça de Deus. É agradecer-lhe por ela. Sabe, eu não sei se você o faz, mas eu todos os dias levanto as minhas mãos para o céu e louvo a Deus. Louvar a Deus é agradecer-lhe. Agradeço-lhe pela minha salvação. Agradeço-lhe por eu ter sido feito uma nova criatura. Agradeço-lhe pelo sangue de Jesus Cristo. Agradeço-lhe pelo perdão dos meus pecados. Agradeço-lhe pela sua graça que está sobre a minha vida. Pastor, eu pensava que orar era só pedir a Deus aquilo que nós pensamos. Sabe, não se transforme num pedinte. Sabe, nós não gostamos de ver pedintes. Gostamos? Não é bom. Não sabe você que alguns pedintes não são pobres. Eles são pedintes, não são pobres. Eles se acostumaram àquilo. Há pessoas, na verdade, que pedem por necessidade, mas há algumas que não, elas pedem porque aquilo já se tornou um vício dentro dela. Então nós cristãos não podemos ser só pedintes a Deus, temos de ser agradecidos pela sua graça, porque tudo aquilo que Ele nos dá é pela sua graça. Por isso, nós nos alinharmos com Deus, uma coisa não podemos ser, é ladrões, porque os ladrões não entram no reino de Deus. Logo, senão a graça não vem. Aleluia. E uma das coisas que eu tenho descoberto é que nós cristãos não lhe agradecemos o suficiente. E eu vou lhe dizer, isto aplica-se, eu não digo a 100%, mas a 90 e tal por cento se aplica dos cristãos. Sabe, todos temos uma dívida para com Deus. E essa dívida é agradecer, é darmos ação de graças. E isto é de facto o que devia acontecer. Não devemos tentar merecer a graça de Deus. Não se tenta qualificar, somente lhe agradecer. Somente aceita e recebe. Eu vou dizer isto, nós não a merecemos. Não éramos suficientemente bons, por isso não podemos ter qualquer reivindicação. Pastor, mas podemos pedir a Deus? Podemos e devemos. Mas uma coisa é pedir pela fé e acreditar que já é nosso e agradecer a Deus, sabendo que não éramos merecedores daquilo. Quantos de vocês se acham merecedores da salvação eterna? Ninguém merecia. E a graça de Deus nos trouxe Jesus. Então não merecemos nada. Mas a graça traz a nossa vida.
Deixe esses pensamentos que merecem. Apenas tenha prazer na graça de Deus. Vamos ver agora a graça relatada nas Escrituras. Vamos para Mateus 4:6 e nós temos uma descrição do início do ministério de Jesus na Galileia. Mateus 4:6. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes uma luz. Essa luz é Jesus vindo à terra para perdoar os pecados, curar os doentes, limpar os leprosos, expulsar os demónios, falar palavras de verdade e conforto, como nenhum outro homem foi capaz de falar. Vou fazer uma pergunta, quero que você levante a mão se você acha que isto é certo. Expulsar demónios pode ser milagre? Você acha que sim? Quem acha que sim, que expulsar demónios pode ser milagre, levanta a sua mão. E quem é que acha que não? Então há um grupo que não levantou nem de uma vez nem de outra. Sabe, eu vou lhe dizer, expulsar demónios é um milagre. E pode ser um milagre. Jesus expulsou o demónio do surdo, do mudo, do cego, e eles viram. O que é que aconteceu ali? Milagre! Sabe, nenhum homem foi capaz de salvar a si próprio. Repara na condição da raça humana, tal como é descrita no versículo acima. O povo que estava em trevas viu grande luz. A segunda metade do versículo. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Diga comigo, raiou-lhes a luz. Sabe, eu por vezes fico agarrado a essa imagem, vivida no total desamparo e falta de esperança da raça humana em Cristo. É suficientemente mau estar-se nas trevas, mas é terrível quando as trevas se transformam em sombra da morte. Uau! Pastor, as trevas se transformam em sombra da morte. Sim, as trevas se transformam em sombra da morte. Só, sabe, a palavra estavam significa permanecer, residir, concordar e consentir. O que expressa de forma eloquente uma absoluta passividade ou incapacidade de mudar. Eles não estavam a tentar ir a algum lado. Não se esforçavam por mudar a sua situação. Eles apenas estavam. Estavam à espera de quê? À espera da morte. Esta é uma condição que toda a humanidade, fora da graça de Deus, em Jesus Cristo, é aí que se encontram homens e mulheres que estão em trevas na região da sombra da morte. Muitos, raramente, ou seja, muitos de nós raramente encaramos este facto. A maioria de nós, mesmo sendo cristã,
não gosta de encarar a realidade da morte. Claro, sempre existem exceções. Hoje há um assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar: a morte. Mas a morte é real. Atualmente usamos técnicas para enfeitar factos que são desagradáveis, ameaçadores, com frases bonitas. Ouça, hoje já não se fala de pessoas velhas. Hoje se diz cidadãos séniores. Hoje já não se diz coveiros. Agora são assistentes operacionais. Sabe, de antes, um maqueiro que estava no hospital a receber os doentes, lhe chamavam maqueiro. Hoje lhe chamam auxiliar de ação médica. Mas o que ele faz continua a ser a mesma coisa: andar com as macas. Arranjamos nomes que nos soam bem, mudamos a fachada, escondemos o que nos assusta, mas infelizmente isso não muda nada. A morte ainda é, na maioria dos casos, uma realidade inevitável e cruel. É o quinhão de cada pessoa que nasce. A maioria das pessoas vive a sua vida como se nunca fosse morrer. Outras vivem cheias de medo da morte. Apesar de tudo, bem sabemos que vamos morrer quando a morte chega. Muitos não estão preparados. E isto acontece com muitos cristãos. Quantas vezes as pessoas deixam os seus filhos ou a sua família num estado de confusão e incerteza por falharem em fazer tão simples como um testamento? Por que será que isto acontece? Porque elas na realidade não estavam à espera de morrer. Esta é a atitude da raça humana. Não queremos enfrentar esse facto da morte. Sabe, eu tenho sido ultimamente arrebatado pelo pensamento simplesmente das pessoas simplesmente estarem nas trevas. Se elas estivessem a lutar para sair das trevas, não seria tão patético. Mas elas estão nas trevas. Estavam. Outra coisa que me impressiona e que eu descobri que existem povos que não têm uma palavra para obrigado. Quem é que faz alguma coisa e gosta de ouvir obrigado? Os espanhóis dizem gracias. Os ingleses dizem thank you. Deve ser algum tanque grande. Que é para ser um obrigado grande. Sabe, mas este vocábulo vem do latim gratia, que deriva de gratus. Grato, agradecido. E de facto, sem a graça de Deus, o homem não sabe muito acerca do que é estar agradecido. O agradecimento é uma das coisas que vem através da graça. Você já pensou quantas pessoas estão assentadas nas trevas e sombra da morte?
No primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo diz que quando o homem vira as costas a Deus, torna-se ingrato e ímpio. Mantenha presente que a ingratidão e a impiedade andam de mãos dadas. Uma pessoa ingrata é uma pessoa impiedosa. Eu ontem estava a meditar nisto e estava a olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e estava a dizer: quantas pessoas na Bíblia eu encontro como ingratas? Logo encontrei uma. Pastor, na Bíblia, Jezabel foi ingrata. Graças a Deus, não tentei procurar mais, porque Deus trouxe-me logo a lição. Mantenha presente que a ingratidão e a impiedade andam de mãos dadas. Uma pessoa ingrata é uma pessoa impiedosa. Nós temos que manter isto presente. E todo aquele que conhece Deus tem de ser uma pessoa grata. Seguindo esta linha de raciocínio, vamos para o Salmo 14, 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quantos de vocês aqui já passaram por um problema, por uma aflição? Levante lá a mão. O que é que você fez no meio desse problema, dessa aflição? Se afastar de Deus? Buscar a Deus? E agradecer a Deus? Faz toda a diferença. Se você está no meio de um problema, não é a altura de se afastar de Deus, é a altura de buscar a Deus, é a altura de agradecer a Deus. É você que vai. Há pessoas que dizem assim: bem, eu estou no meio deste problema, eu não sirvo mais a Deus. Você quer que eu lhe diga quem você está a ouvir? Você está a ouvir uma voz do diabo. Porque o diabo é um mentiroso e o faz para que você se afaste mais de Deus. Quando estamos no meio do problema, é a altura que nós devemos servir mais a Deus. É a altura que nós mais devemos de agradecer a Deus. É a altura que nós mais devemos buscar a Deus.